eu sou dos jovens, e eu queria compartilhar um papo. Eu estou um pouco nervosa, então se eu embolar, vocês me perdoam. Mas o pastor pediu para eu compartilhar um pouco sobre a minha trajetória com Cristo e como meus pais tiveram influência nisso, mas eu trouxe uma palavra que vai ter a ver com isso, claro, mas o título da palavra que eu trouxe é o Deus Desconhecido, que é inspirado em Atos 17, 23, quando Paulo vai até Atenas e ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Eu acredito que muita gente conhece essa história, né? Então, eu trouxe essa mensagem com esse título porque eu acredito que ela seja um reflexo da minha geração, da nossa geração, que eu vejo que tem muita gente aqui, né? Mais ou menos da minha idade. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente canta, que nem a gente cantou aqui, e a gente está assim, ai, o Senhor é rei, Hosana, o noivo vem, mas a gente estava cantando e adorando ao Deus desconhecido. E por muito tempo na minha vida eu meio que fui assim também. Porque a gente às vezes está adorando um Deus desconhecido não porque ele não se revela a nós, mas porque a gente não tem qualquer atitude a buscar ele. Ele se revela a nós, porém a gente precisa buscar. Aí eu fui lá e eu vou trazer um versículo lá em Oséias 6, 3, que é: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, e tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Essa palavra sempre fala muito comigo, porque a gente às vezes pensa que conhecer a Deus é uma coisa assim. A gente vê muito, né? As pessoas falam, eu amo Deus. Aí você pergunta, e quem é Deus para você, né, pessoa? Ele é amor. Aí você pergunta, como você ficou sabendo disso, né, pessoa? No meu tempo com ele. Aí você fala assim, ora, é Bíblia? A pessoa, não. E qual que é o seu tempo com ele? Aí a pessoa, aí para, né, daquele grupo, tipo, não sei. E é exatamente o que a gente às vezes age como se fosse. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente acredita que conhecer a Deus vai acontecer assim. Só que a gente sabe que todo relacionamento é baseado em uma atitude, certo? A gente não conhece uma pessoa e, tipo assim, eu conheci a pessoa, parei do lado da pessoa e agora, de repente, eu conheço tudo sobre a vida dela. Não, a gente tem que gastar tempo com aquela pessoa. Obrigada. A gente tem que gastar tempo, a gente tem que conversar. E é exatamente assim com Deus. E o que eu acho incrível nesse versículo é que fala, esforcemos-nos por conhecê-lo. E aí a gente pensa, esforçar, além de mostrar que você tem uma resposta para com Deus, também mostra que não é algo fácil, porque nada que a gente precisa esforçar é algo fácil. Por que não é fácil? Porque tem dia que você não está afim, tem dia que você está com preguiça, tem dia que você está cansado, mas parte de um comprometimento. Eu me comprometi em ter um relacionamento com essa pessoa. Qualquer pessoa que a gente tenha assim, e com Deus não é diferente. Então, quando eu comecei a entender algumas coisas sobre o Evangelho, eu fui evangelizada muito nova, eu estava conversando com a minha mãe, e ela disse que eu aceitei Jesus com 3 anos. Que um dia eu estava vendo quem é Jesus do diante do trono, e ela chegou no meu quarto e eu estava chorando. Porque eu achei muito lindo Jesus morrer na cruz e tudo. Mas eu lembro de uma ocasião que eu também aceitei assim, gente, eu aceitei Jesus 2 vezes, tá? E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 8 anos e eu queria ir para a salinha de gente mais velha. Eu não sei porquê, mas eu queria, porque os meninos da minha idade estavam brincando, mas eu queria ouvir a palavra de Deus. Então eu sempre tive muita sede. E às vezes é uma coisa que a gente observa nos adolescentes e nas crianças. Eles têm sede de algo, porque eles estão vazios ainda. E eles precisam se preencher de alguma coisa. E meus pais sempre se atentaram muito para esse ato de eu estar vazia e eles precisarem me preencher. A gente vê muita gente falando que criança é igual esponja, porque absorve tudo, né? Então, se você expõe a criança e o adolescente a um ambiente em que ele vai absorver de Cristo, absorver o Espírito Santo, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Em Provérbios fala, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e certamente ela não se desviará dele, eu acho que é isso. E é exatamente isso que aconteceu comigo. E aí, eu ouço muitos pais, né? E eu sou muito nova, então eu nunca dou palpite. Eu vou
fazer 18 anos agora em março, mas eu ouço muitos pais às vezes falam: eu não posso obrigar meu filho a ir à igreja, eu não posso obrigar meu filho a ler Bíblia, eu não posso obrigar meu filho a orar. Gente, como uma adolescente, né, quase jovem já, eu sou a testemunha viva, uma testemunha de que às vezes os pais acham que por eles obrigarem os filhos vão tomar raiva da igreja, vão tomar raiva de Deus. Só que eu sou uma prova de que não tem nada, por mais que meus pais tenham feito tudo por mim, tudo mesmo, eles nunca deixaram de faltar nada, mas a coisa que eu sou mais grata na minha vida foi eles terem, ih gente, estou embolando com os portugueses, me perdoem, eles terem me forçado a ir na igreja, porque teve uma época que eu não queria ir, não estava afim, não queria orar, eu achava um saco ler a Bíblia, sinceramente, ficava com preguiça porque eu não entendia nada, e aí eles foram me obrigando, até que um dia eu falei: gente, não é que esse negócio é legal mesmo? E aí é o que eu queria falar um pouco para vocês que eu descobri. Foi uma coisa que eu descobri mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, que foi mais ou menos a idade que eu me batizei. E lógico que foi um processo, eu não falei que agora eu sou super crente. Eu fui me construindo em Cristo, Jesus foi me moldando, mas aí eu descobri uma coisa que estava em João 17,3, que diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nesse momento eu entendi que a vida eterna começava no momento que a gente conhece a Cristo. E isso é muito incrível, porque se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Porque se para o cristão não tem morte, se a morte é simplesmente uma mudança para algo maior, a gente realmente já começou a viver a eternidade com Cristo. E aí eu te pergunto, se a eternidade, se o céu, né, a eternidade é a presença de Cristo, e se a ausência da presença de Cristo é o inferno, e às vezes a gente não consegue, agora para os adolescentes, não para os pais, mas talvez para os pais também, mas para os adolescentes, se a gente não consegue ficar 15 minutos do nosso dia conversando com Deus, qual que é o nosso real interesse em ir para o céu? Porque se a gente vai passar a eternidade com Ele, mas a gente não consegue ficar 5 minutos conversando com Ele, por que você está querendo ir para o céu? E eu sinto informar, gente, desculpa, tá aqui entre o meu, não queria ser tão, né, mas Deus mandou, mas eu tenho que falar. Eu sinto informar para vocês, mas o céu é um lugar de pessoas que conhecem a Deus. E aí, por isso eu vou ler lá em Mateus 7, do 21 ao 23. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então que Jesus é claro em duas coisas. Primeiro, Ele não deixou entrar no céu aquele que não faz a vontade do Pai, ou seja, é obediência. Paulo, em Romanos 1, e eu esqueci o versículo, ele fala que ele foi convocado para chamar o povo para a obediência que vem da fé. Ou seja, nós somos convocados a obedecer. Em Romanos 12, Paulo fala que nós devemos oferecer a Deus sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, a nossa vida é um constante sacrifício oferecido a Deus. Sendo assim, né, depois ele fala que apartai-vos de mim, pois não os conheço. E é muito interessante isso, porque é exatamente isso. Se você não conhece a Deus nessa terra, gente, pensa comigo. Se você não tem interesse em conhecer a Deus numa terra que é esse horror, não, vamos combinar, né? Você olha, dá um desespero. Eu fico pensando, como é que uma pessoa sem Deus vê a notícia no jornal, vê essas coisas que acontecem e fala assim: beleza, estou de boa, vou continuar minha vida. Porque se a gente vê essas coisas e a gente não tem o ímpeto de buscar a Deus num mundo desse, por que você teria no paraíso? Não faz sentido. Não faz sentido você. Eu lembro que o C.S. Lewis fala no livro dele, eu esqueci qual, ele fala que o céu é o lugar das pessoas que falam seja feita a tua vontade, e o inferno é o lugar em que Deus virará para as pessoas e fala seja feita a
Só que tem hora que a gente está querendo ir para o céu, escolhendo a vida de quem está indo para o inferno. Às vezes você quer ir para o céu, mas está vivendo uma vida de quem não escolheu a Deus. E quando a gente para pensar no que está acontecendo, às vezes quando eu era adolescente, quando eu estava achando que era quando eu era mais nova, eu ficava pensando assim, eu nunca vou desviar, porque eu achava aquela frase, né, filho de crente não é, achava que eu estava feita. Mas aí eu comecei a perceber que quem não tem experiência com Deus, é bem difícil desviar. E aí eu lembro que um dia eu comentei com minha mãe uma coisa que fez muito sentido na minha cabeça. Se eu chegar para qualquer um de vocês e falar assim, o seu pai, ou a sua mãe, ou sua avó, quem cuidou de você, não existe. Você vira para mim e fala assim, doido, eu abracei, beijei, conversei. Como assim você vai falar que não existe? E é exatamente o que acontece quando um professor, por exemplo, chega para você e fala, Deus não existe. Gente, se você tiver experiência com Deus, é claro que você vai falar, meu filho, você está louco. Eu converso com ele me responde, ele já fez isso por mim, ele já falou isso comigo. Só que o problema é que a gente não tem experiência com Deus. E aí a gente quer chegar e o professor vai falar, Deus não existe. Você vai falar, tá bom. E é muito ridículo, porque se você passa 15 anos da sua vida com Deus, chega um professor em um dia e fala pra você, Deus não existe. Você vai falar, meu filho, quem é você na fila do pão? Né? E é exatamente o que eu estou vendo hoje na escola. Eu contei aqui, né, eu esqueci o que era, mas eu contei aqui. Eu contei que eu tenho vivido dias difíceis na escola que eu estudo, no Cefet. E por que eu tenho visto muita gente? Eu cheguei no Cefet e eu percebi que a minha sala tinha muito crente. Na verdade, a minha sala ainda tem muito crente. E eu falei, gente, vai ser muito legal, né? Porque a gente vai juntar, a gente vai mudar essa sala. Aí chegou lá na hora, né? Passou um ano, eu falei, gente, cadê esses crentes? Aí de repente eu vi lá, tinha um crente falando que vai queimar os crentes. Aí eu falei assim, o que aconteceu? E é exatamente o que eu tenho visto. A minha geração, os pais que não me conhecem, né, que não têm muito contato, são pessoas extremamente vazias. Eu acho que se pudesse falar de uma geração mais vazia, é a minha. E eles tentam se preencher com droga, com bebida, com sexualidade, com ideologias. Só que eles não conseguem, né, gente? Porque essas coisas não preenchem o coração do homem, porque o homem é feito para ser preenchido por Deus. E quando eles percebem que eles estão mais vazios ainda, eles olham para quem é preenchido por Deus e eles sentem raiva. A gente sabe que na Bíblia fala que aqueles que estão nas trevas se incomodam pela luz, porque a luz revela as obras trevosas deles, né? Eu não sei exatamente como é o versículo, mas essa aí é a ideia. E eles ficam com raiva. E o que eles querem? Eles querem se rebelar contra Deus, porque eles têm esse vazio de ter um relacionamento com o Criador, e eles querem levar você junto. Porque é tipo assim, se eu não tenho Deus, ninguém mais vai ter, né? E aí eles querem te tragar os adolescentes, eles querem fazer com que eles sejam desvirtuados. E por muitas vezes a gente permite com que isso aconteça. Então, eu lembro que meus pais sempre foram muito... eles sempre ficaram muito em cima de mim, com quem que eu estava andando, com quem eu estava conversando, com quem que eu estava assistindo, com quem que eu estava ouvindo de música, de gente, com quem eu estava me inspirando. Porque, de fato, essas coisas, se a gente não tem um relacionamento com Deus, ainda soma com tudo que nós temos sido bombardeados atualmente, a gente vai cair. Eu acho que já tem tempo. Enfim, então eu acho que assim, para os pais, se eu posso falar alguma coisa, né, porque eu sei que eu sou muito nova, conversem com os filhos de vocês, prestem atenção nas séries que os filhos de vocês estão assistindo, nos filmes, em quem eles estão se inspirando, em quem eles estão seguindo no Instagram, no TikTok. Em todas essas coisas e com quem eles estão andando, porque a gente sabe que as más conversações compram os bons costumes. Então, com quem você anda te influencia sim. E para os filhos, gente, toma vergonha na